Beleza. 2 minutos. Dá Boa 2 minutinhos noite, pro boa pessoal noite. terminar de Boa entrar e a gente mandar o link. noite. E Já aí, começamos. beleza? Beleza. Maravilha. Dá 2 minutinhos pro pessoal terminar de entrar e a gente mandar o link aqui. Mais uma noite. Eu E já começamos. Aqui já, porque o nosso convidado ele tem um canal muito bacana. Mais uma noite de muito conteúdo bom, Eu tô Jefferson. quase vindo aqui só assistir. Mais uma noite. Eu já tava ansioso aqui já, porque o nosso convidado ele tem um canal muito bacana, eu tava acompanhando ele. E sinceramente eu tô quase vindo aqui só assistir. Bom, o canal tá lá pra isso. Legal, hoje vamos bater um papinho aí sobre alguns programas que existem no mundo corporativo, sobre gestão, sobre carreira, sobre comportamento humano também. Boa noite, Jamie. Então vai ser uma noite aí muito proveitosa para quem está nos acompanhando. Boa noite, Carlinha, Thales, então, Dineia, vamos apresentar. José. Meu nome é Jefferson. Boa noite, Jenny. Professores, Dineia. Bastante gente nova aqui, gente. Para a gente começar, então, nós vamos se apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Silva. Somos professores aqui na Mais Formação Certificações. Sou assessor de investimentos, sou mentor de carreira e professor universitário. Mentor de carreira para ingresso. E a nossa outra professora aqui, Narjara, passo a palavra. Muito obrigada, muito boa noite para todo mundo. Sou Narjara, sou mentora de carreira e performance, também professora na Mais Formação, também professora para ingresso de carreira, né, para quem quer começar aí na instituição financeira. E hoje a gente tem um convidado super engrandecedor aqui de conteúdo para gente, de trocar ideias construtivas aí. Felipe, se apresenta pra gente, da Quase Racionalmente. Opa, tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou o Felipe, eu sou engenheiro químico de formação, lembrar disso, mas já faz um bom tempo já. Eu hoje tenho 10 anos de Itaú, tenho uma pós-graduação em marketing, um mestrado voltado para comportamento humano, então sou especialista em comportamento humano para negócios. Tenho uma página aqui do Quase Racionalmente, que tem esse tema, né, esse objetivo, tanto aqui quanto em outras redes sociais. E, além disso, sou gestor, sou líder há quase 8 anos também, então tem bastante assunto para a gente falar junto aqui. Fui trainee, sou gestor, fiz MBA, tem bastante coisa para a gente poder desenvolver, galera. Show. Fala um pouquinho pra gente, Felipe, como que foi a sua trajetória no programa de trainee, que é um programa não tão conhecido pelo pessoal que está querendo entrar no banco, né? Muita gente participa desse programa, né? Tem acesso, lógico, né? Tem todas as informações também no site do Banco Itaú, né? Quem busca, quem corre atrás tem as informações lá, mas conta um pouquinho pra gente, que não é uma coisa tão usual do pessoal que está entrando, né, querendo ingressar aí dentro de instituição financeira, do mercado financeiro. Uhum. Bom, tem um tempinho que eu fui trainee, então eu deixar o asterisco aqui de talvez eu não tenha informações mais recentes, mas honestamente não muda tanto assim o programa também. Fui trainee em 2014, então 10 aninhos, e a minha jornada de ela foi curiosa até porque no meu tempo de aplicar o programa, pode ter bastante gente que está nesse lugar, eu decidi que eu queria ser trainee e essa foi a informação que eu tinha na época. Eu já até acho que não era a melhor informação que eu poderia ter, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu decidi que eu tinha que ser trainee, que eu queria ser trainee. E aí eu apliquei para 49 programas de trainee nessa época. Eu me inscrevi em 49, eu planilhava. Eu tinha planilhado tudo, as etapas, as datas e tal. E aí deu certo no do Itaú. E eu brinco que eu sou a pessoa que eu conheço que mais reprovou em programa de trainee. Tem um outro cara que eu conheço que faz muito programa também, que fez o trainee comigo. Mas um dos dois que eu conheço mais reprovou em programa de trainee. E aí o programa prevê um pouco isso e tudo mais. Mas para quem estiver pensando em fazer e pensando em ser um programa que faz sentido, né, é um programa que ele é um programa de aceleração de carreira. E isso tem que ser entendido, essa frase tem que ser entendida não só como uma frase de impacto. Assim, o que é um programa de aceleração de carreira? Eu quero isso para mim, faz sentido para mim. Né? Acelerar a carreira quer dizer o quê? Acelerar a carreira é
rápido, né? Mas crescer rápido, o programa te fornece ferramentas para isso, que vão ser job rotation, que vão ser treinamento, que vai ter coaching, que vai ter mentoring, que vai ter N coisas, cada programa tem suas particularidades, tudo isso que eu falei. Vai estar recebendo aquele conhecimento, mas é para tudo isso com a intenção de que vocês, né, cresça rápido. E também vai ter a expectativa que você cresça rápido, vai ter a pressão para que você cresça rápido, vai ter o nível de cobrança. Você vai estar recebendo aquele conhecimento, mas é para absorver ele e executar. Era uma expectativa de ritmo, né, cobrança e tudo mais. Então, o programa de training, ele aí, para mim fez todo sentido e fez mesmo depois de aprovado e tudo mais. Eu acabei conseguindo crescer assim, relativamente rápido na minha carreira. Então, depois do trainee, eu continuei crescendo no Itaú, onde eu estou até hoje, né? Então, depois do trainee, fiz outros 2 programas de aceleração dentro do banco. E aí é onde eu estou aqui ainda. Então, essa foi um pouco da minha experiência. Sim, é intenso o trainee. Então, tem uma questão de vida, uma questão de dedicação, de cuidado. E aí, essas são as observações que geralmente eu falo para quem me procura para conversar a respeito. Já temos uma pergunta aqui já no início da live, da Jenny. Fez o dever de casa, tá? Boa noite, eu gostaria de saber quais são os comportamentos que você mais observa em um candidato que está passando por um processo seletivo com você. Diquinha de ouro. Já iniciamos um outro assunto, vamos lá. Já fez o dever de casa, tá? Percebe aqui. Do comportamento. Muito bom. Bom, varia muito, tá? Eu perdi o nome de quem fez. Jenny. Varia bastante, Jenny. Quando você fala do processo seletivo comigo, eu presumo que é para qualquer vaga no time meu. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu desenho os processos seletivos que eu vou fazer, eu tô, por exemplo, nesse momento tenho 2 acontecendo para o meu time, em níveis diferentes. Eu faço definir quais são as skills que eu quero avaliar naquele processo. Eu não acredito muito no processo, e acontece muito, em que o gestor ou quem está selecionando confia muito. Então, a gente depois pode abrir um pouco mais sobre os vieses inconscientes aqui, cognitivos, mas para evitar que eles operem o meu processo, eu quero selecionar os melhores candidatos, não aqueles que são mais parecidos comigo. Então, eu desenho ali quais são as skills que eu quero, como eu vou avaliar essas skills, e aí sim eu tento observar esses comportamentos nos processos que eu faço. Até o que eu faço dentro do processo tem a ver com as skills que eu desenhei, não é o contrário. Então, você vai aplicar um case para vaga? Depende, eu quero avaliar um case. Quais são as skills exatamente? Se não tiver um case que avalie o que eu quero avaliar, não tem por que eu aplicar um case, né? Então, faz ao contrário. Assim, nossa, eu adoro aplicar esse case aqui, porque é muito divertido, muito difícil e tal. Aí depois eu vejo o que é que eu avalio da pessoa, né? A intuição vai falar, né? Não é, essa intuição não funciona tão bem assim. Então, mas eu acho que talvez uma dica, para não deixar a resposta tão vazia para Jenny, uma dica boa, assim, que é meio geral, assim, eu acho que o interesse na vaga, o interesse na posição que você está participando. Então, se você, por exemplo, vou aplicar para uma vaga específica, né, uma posição, ou um processo do programa de uma empresa como um trainee, o que for, estuda a empresa, estuda a área, entende o que as pessoas fazem. Se você conhece alguém que trabalha naquilo, bate um papo, conversa. Isso vai aparecer na entrevista, sem dúvida. Isso sem dúvida vai pesar positivamente. Se você sabe falar sobre empresa, sabe falar sobre sabe colocar suas respostas naquilo que a pessoa está buscando. Então, essa preparação é importante. E aí, uma segunda preparação importante que vai valer todos os processos, provavelmente o seu recrutador vai começar pedindo para você contar para ele o seu histórico, o seu currículo. Eu recebi seu currículo e tal, mas beleza, conta você. Né? Às vezes ele nem leu, mas aí vamos deixar isso para outro lado. Mas mesmo que ele tenha lido, eu pego por quê? Quando ele está pedindo para você contar, ele quer saber o que você vai destacar da sua história, o que você acha importante da sua história, que é para aquela vaga, sua capacidade de síntese, de contar a história, seu storytelling, sua apresentação, sua fala, se você está muito nervoso ou nervosa. Então, essas duas talvez sejam 2 coisas genéricas ou gerais para processos seletivos. Então, conheça a sua história, saiba como você quer contá-la, né? Treine isso, talvez, com amigos, com gente do time, com um mentor, com um gestor. E também
para o que você está aplicando. Não é a mesma coisa para todas as vagas, né? E aí, dali em diante, o terceiro passo seria assim, o terceiro já é um pouco mais específico de tenta entender qual é a vaga que você está concorrendo e que skills eles podem estar procurando. E aí é mais preciso que as pessoas gostam de achar que é. É menos difícil do que parece. É uma vaga de comercial, alta renda no banco tal. Cara, você provavelmente consegue mais ou menos listar as skills que eles vão procurar. Você pelo menos vai estar consciente do que você quer vender. Né? Então, essa consciência, essa preparação é 100% diferencial para um processo de seleção. Isso é muito legal, que casa muito com o que a gente traz aqui, tanto nas mentorias individuais quanto na mentoria formação, que é uma mentoria em turno, que a gente explica, pô, gente, não use o mesmo currículo, não é a mesma abordagem para todas as instituições, para todas as vagas, isso indo até fora do mercado financeiro. Estou exemplo aí de um cargo alta renda. Espera-se que seja uma pessoa que fale bastante, que seja mais extrovertida, diferente de um cargo de auditoria. Vai ser uma pessoa talvez um pouco mais centrada, uma pessoa que ela está mais focada ali. E se você, de repente, é uma pessoa, dentro desse exemplo, mais voltada para a auditoria, mas quer essa transição de carreira para alta renda, você vai ter que dar uma mexida no currículo, vai ter que trabalhar essa apresentação, porque mesmo sendo extremamente competente, muitas vezes não vai alcançar o objetivo. Porque a todo momento a gente se vende, né? A entrevista é a venda de nós mesmos. É uma negociação total, né? E a gente bate muito na tecla, Felipe, também das pessoas se prepararem também, né? Porque assim, às vezes você pega dicas, né? Vai fazendo aquele catadão, né? Pega dica de um, dica de outro, aí faz um mix ali, e aí vai para a entrevista sem coesão e sem conexão consigo mesmo, né? Porque você tem que ter uma conexão consigo, senão você vai pegar ideias de outras pessoas e não vai saber explicar isso também, né? E aí chega lá na entrevista sem se preparar, sem, né? Esse roteiro, de fato, individual, né, exclusivo ali para você, e aí joga as informações e o recrutador, ele tá ali, ele começa a ouvir, ele desconecta total, né, do assunto, na conversa, né? Acontece muito comigo, por exemplo, e eu sempre, na chamada para fazer algum processo comigo, agora a gente vai saber o spoiler já, mas eu sempre começo perguntando: me conta sua história, né? Porque me conta sua história, eu faço o entrevistador te dando uma baita oportunidade, porque é isso, é uma venda, é um pitch. E você sabe quem você é, sabe o que é a vaga, cara, essa é a melhor pergunta que você pode receber. Uhum. E aí, essa pergunta do história, muita gente se perde, sabe? Ah, não, porque eu fiz isso, tal, e vai indo, né? A entrevista às vezes está marcada lá 40 minutos na agenda do entrevistador, né? 1 hora na agenda do entrevistador, aí a pessoa me conta essa história, fica lá 25 minutos falando, e aí né, muitas vezes o entrevistador interrompe, né? Fala assim: olha, não, peraí, vamos lá que eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas no meu caso, por exemplo, a maioria das vezes eu nem interrompo, porque a pessoa tem que gerenciar o tempo dela, ela sabe a entrevista dela, né, e tudo mais. Então, assim, essa consciência, essa preparação que vocês falaram, isso por si só é uma ótima dica, tá? Porque você tá preparado, você saber o que você quer transmitir, isso já te traz uma paz, uma tranquilidade, que pode valer ouro, tá? Melhora a situação, já te deixa mais presente, já te deixa com menos preenchimento na fala. Exatamente. Tem problema nenhum ter que pensar numa resposta, principalmente se for uma pergunta difícil, assim, mas dá para melhorar a comunicação, dá para apresentar uma comunicação boa. E se for uma vaga que comunicação é uma skill importante, por exemplo, se for uma vaga social, né? Às vezes comunicação é avaliada. Você comunica na entrevista, já está sendo avaliada, independente do que você está falando, né? Então, essa preparação, uma dica boa para quem for fazer entrevista em vídeo, por exemplo, vídeo chamada e tudo mais. Cara, ninguém tá vendo o que tá atrás do celular. Você pode ter colas. Eu não me importo se a pessoa que estiver fazendo entrevista comigo tiver post-it, cola atrás, tela, TV. Não tem problema, ela se preparou, né? Aquela preparação vem junto com a pessoa. Quando eu tiver um job para ela fazer, ela também vai se preparar. Então, aquilo tá dentro das skills que a pessoa tá apresentando, contratando, né? Então, de qualquer forma, é uma boa dica para quem for fazer entrevista por vídeo, processo por vídeo aí. Cara, todo espaço, eu tô olhando para vocês aqui agora, né, eu tô num espaço que não tem nada. Mas às vezes eu poderia ter infinitas informações na minha frente. Eu olho para lá, eu posso olhar para pensar, eu posso olhar para ler uma coisa. Tá na mesma, né?
Exatamente. A Jenny mandou, no caso, para quem está buscando entrar no mercado, muitas vezes não tenho, muitas vezes não tem tanto conhecimento do lado interno da instituição. Qual dica você dá para a pessoa se sentir mais confiante em comportamento? Boa. Eu acho que é uma boa pergunta, porque é fácil a gente achar coerência nas nossas dificuldades, assim. Isso é uma boa comportamento, tá? Aquilo que a gente pega como uma barreira e quer validar como uma barreira, a gente vai achar argumentos válidos para nos justificar que é uma barreira. A pessoa que não conhece o Itaú, nunca trabalhou no Itaú, não conhece ninguém que trabalha no Itaú, eu estou dando exemplo do Itaú porque eu sou do Itaú, mas vale para qualquer outro banco ou empresa, e vai participar do Itaú, será que essa pessoa, com 20 minutos de Google, de ter uma boa noção do que é a cultura do Itaú, o que é o jeito de ser, os valores do banco, o que os gestores podem estar querendo avaliar, eu acho que sim. Eu acho que a pesquisa, ela não necessariamente... É óbvio que se você conhece alguém que trabalha na área que você vai trabalhar, na posição que você quer e tal, é mais específico, óbvio, mas respondendo a pergunta da Jenny, às vezes você não tem todos esses recursos. Cara, o Google é um baita recurso. Aliás, o Google tem não só página institucional, etc. Às vezes tem página de gente que trabalha no lugar, desabafando, falando. Aí você entra, se tiver mercado bancário aqui, tem várias páginas de mercado bancário que falam dos vários bancos. Tem o Madruga Bancária, tem o Banco do Barril, cara, você vai indo, você consegue muita informação, até interna, necessariamente da empresa. E isso vale para quem está começando a carreira. Para quem está entrando no mercado, como a gente falou, aproveita que você está entrando no mercado, você provavelmente tem mais tempo para isso, né, e mais energia, possibilidade de dedicado, que às vezes quem está tentando se realocar, se reposicionar, porque às vezes a pessoa tem menos tempo, tem que fazer fora do horário, no final de semana, tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa. Então, para quem está entrando, cara, é entrar de cabeça, busca mais informações possíveis, não tem como isso atrapalhar, isso só vai te ajudar. Fazer o dever de casa, né? Se preparar. A pergunta básica que você falou ali atrás, gente, se a gente não se conhece a ponto de se apresentar para alguém, aí a gente está falando aqui de cargos que fogem da média salarial brasileira, são cargos muito bem remunerados, em instituições muito grandes, instituições já consolidadas. Minimamente você tem que saber se apresentar, saber quem é o Jefferson, saber quem é o Cajado, saber quem é o Felipe. Para quê? Estou me vendendo naquele momento. Saber da instituição é essencial também. Pode ser que muitas vezes, né, o caso da Jenny, a Jenny é nossa aluna, então ela tem acesso a muito conhecimento aí, ela já tem um nicho. Mas assim, se você está assistindo e não tem isso, é como se o Google, grupos no WhatsApp, a gente entrou em muito grupo no WhatsApp para jogar muito conteúdo mesmo, e eu fiquei até assustado com a quantidade de informação interna que a galera libera em grupo aberto. É absurdo demais. Então, realmente, hoje não faz quem não quer. Mas você sabe que esse é um bom ponto, tá? As pessoas estão mais dispostas a compartilhar do que a gente acha. A cara de pau e a iniciativa de procurar, nem precisa ser cara de pau, a iniciativa mesmo de procurar, também paga muitos dividendos hoje em dia, assim. O que eu já fiz, por exemplo, né, em outros processos que eu participei e tudo mais, cara, vou no LinkedIn, tem alguém que é terceiro nível de conexão em comum, segundo nível de conexão em comum, manda uma mensagem. No pior dos casos, você já não tinha resposta, você não mandou a mensagem. No pior dos casos, não vai ter uma resposta. Oi, eu vi que você trabalha no banco tal, vou participar do processo, tem alguma dica para me dar? O cargo é assim assado, tal. Você conhece alguém que pode me conectar? Às vezes as pessoas estão tão dispostas a falar, a compartilhar, e a iniciativa te traz informações que você não vai achar em lugar nenhum. Eu falo isso muito por questão própria, assim. Eu sou muito da teoria de que corre atrás merece, sabe? Então, muita gente que me procura para falar sobre o processo. Hoje mesmo, mais cedo, eu tive uma conversa com um rapaz que queria conversar comigo sobre o programa de MBA que eu fiz. Só o fato dele ter me procurado, marcado comigo, marcado uma chamada que tá ali, eu entrego muito mais informação para ele do que, sei lá, postaria no LinkedIn, ou do que eu entregaria para qualquer pessoa em geral no Google, né? No lugar genérico. Porque eu acho que isso pode ser pago, assim. Então, quem procura acha ótimo, né? A frase muito... Mas, assim, quem vai atrás, eu acho que tem bastante mérito, assim, consegue muita informação. Bacana.
Posso falar? Pode falar. O programa, é legal você mencionou o programa que você fez de MBA, que ele foi né, com o apoio da instituição que você está hoje. E conta pra gente um pouquinho, porque assim, as pessoas realmente não têm assim, ideia do quanto consegue dentro das instituições, né, de mecanismos e combustível para se reabastecer e acaba que não procurando, né, estagnando ali na carreira, né, e muitas vezes a própria instituição te proporciona muitos recursos, né. Oi. Conta um pouquinho o que você já fez aí com o apoio da instituição, que você engrandeceu ainda mais a sua carreira, o seu desenvolvimento, né, como profissional e como humano também, né, lógico. Eu já... Ó, que eu quase zerei isso aqui, né? E é verdade, o seu ponto ele é muito importante, assim. Tem muito mais recurso, tem muito mais possibilidades do que as pessoas vão atrás e conseguem. E antes de falar do meu caso, vou até falar de um caso da minha equipe bem recente. Eu vi que a Camila do meu time está aqui na live. Ela não vai me deixar mentir, que hoje 3/4 da minha equipe, eu tenho 4 analistas sêniores da equipe, 3 deles conseguiram uma bolsa de estudos, que é um processo geral do banco, que não depende de você falar com o seu gestor, que você convencer ninguém, etc. 3 dos 4 analistas da equipe, por exemplo, estão fazendo uma pós-graduação, estão se formando, estão evoluindo a partir dessa bolsa de estudos que, de novo, eu não tive que defender o orçamento para isso, mas eles foram atrás, conseguiram e é muito legal. E é isso, assim, é um recurso que está lá, tem, e muita gente nem faz ideia que está lá. E tem essa eu não sei, se eu não me engano, talvez essa seja específica do Itaú, seja a mesma do que eu vou comentar, mas tem no mínimo ou essa, ou tem no mínimo mais uma, que é uma bolsa do sindicato, por exemplo, que você também pode aplicar, que te dá um valor, não reembolsa integral, mas, puta, uma baita ajuda financeira. Poxa, sensacional. Então, eu no Itaú, eu entrei pelo programa de trainee, aí eu fiz o pós-trainee, que aí tem uma continuação do programa de trainee para uma parte dos trainees, que chama Programa de Carreira Acelerada hoje. Aí eu fiz uma pós-graduação depois no INSPER, que foi subsidiada pelo banco nessa de uma bolsa de estudos para pós-graduação, igual eu comentei do meu time. E, por fim, eu fui patrocinado para o Programa Nacional, também pago pelo banco, tá? Esse já é um processo bastante mais concorrido e mais limitado, e ele depende de uma série de variáveis e tudo mais. Mas ainda assim, para quem cumpre, né, as variáveis, para quem faz sentido esse tipo de custo, muita gente nem sabe que faz sentido e nem vai atrás também. Então, tem muita gente que às vezes me procura e fala assim, mas não sei se pode ser para mim, um mestrado internacional e tal. Eu falo, tá, mas me fala, sabe, dos momentos de vida, sua carreira, sua formação. Por que você acha que não pode ser para você? Mas é porque parece tão distante. Parece tão distante que você não está procurando. Vamos atrás, né? Né? O mestrado internacional ele tem umas características um pouco mais parecidas, como eu falei. Por exemplo, a turma tem alguma coisa entre 4 e 6 anos de experiência profissional. Mais do que isso, já é um mestrado diferente. Menos do que isso, geralmente não consegue entrar. Aí tem uma faixa de idade, tem determinadas formações, etc, etc. É para um grupo específico, né? O que não quer dizer, por exemplo, o banco, para quem não está nesse grupo, mas é dos times de dados, da Data Science, o banco tem bolsas específicas, patrocínio específico para quem quer em Data Science. E assim por diante, né? Eu acho que faz tempo que eu estou um pouco longe da realidade nesse sentido, por exemplo, do time comercial, mas às vezes converso com a gestão, a gente já vai tirar uma certificação, se tem algum tipo de subsídio, algum reembolso. Quem não perguntar não vai ter, né? Quem perguntar talvez tenha, talvez não tenha. Eu acho que ir atrás é importantíssimo, como eu comentei, assim, meu time inteiro foi atrás, quase todos foram atrás, quase todos conseguiram, e no final parece besteira, parece pouca coisa, mas daqui a um tempo você tem uma pós-graduação a mais, né? Você é uma formação, você está crescendo, está se desenvolvendo, está correndo atrás, seu currículo cresce, enquanto você está desenvolvendo experiência profissional, está entregando, trabalhando num time e tal. Como o seu currículo vai estar daqui a 3, daqui a 5 anos? Né?
será que você só vai ter 3 anos a mais de fazer a mesma coisa que você faz hoje? Ou você está construindo para que ele esteja, né, ele tenha crescido mais do que isso? Né? Essa é uma pergunta boa para as pessoas fazerem. Muita gente pensa só no agora, né? Ah, não, mas pro ano que vem eu quero ter preciso ganhar mais em 2025 e tal. Tá, mas como que vai estar seu currículo em 2020? Vamos pensar em 2030, daqui a 6 anos. O que você está fazendo? Como que você vai construir ele daqui até lá? E foi nessa ideia, por exemplo, que eu fiz uma pós-graduação antes de fazer meu mestrado internacional. Porque eu achei que meu currículo não estava muito bom para o mestrado, como eu falei, tem um perfil muito específico. Eu falei, o currículo não está tão ajustado. Fiz uma pós de 1 ano e meio de duração, subsidiado pelo banco, para depois ter um currículo melhor, para passar no mestrado internacional e poder ir. Então, essa visão de um pouquinho mais de longo prazo, precisa ser um super longo prazo. Uma visão de médio prazo ajuda muito e também te dá energia no dia a dia. Às vezes você se sente... às vezes você está se sentindo estagnado. Você sabe que esse ano talvez rolou, ano que vem talvez não, mas você está em movimento, você está indo para frente. Né? Você está se sentindo crescendo. Acho que isso é super importante. Eu também acabei utilizando, né, desse recurso e usei a pós pelo banco, fiz, né, um MBA na época que eu estava saindo da faculdade, já engatei ali para não perder aquele pique, né, porque você sabe quando a gente passa naquele tempo de marasmo, a gente acaba que não voltando muito rápido, né, então eu falei, não, eu já vou seguir, porque como eu comecei no programa de estágio no banco, e aí logo, né, fui efetivada, um ano de cargo, eu já solicitei também o subsídio do MBA, da pós, aí eu fiz um MBA, né, e acabei utilizando esse recurso, e faz toda a diferença, depois eu acabei fazendo outras, né, mas faz toda a diferença, porque você engatando, assim, logo em seguida, das coisas que você termina e vai fazendo outras, porque a pós é muito diferente de uma faculdade, né, a gente sabe que é muito mais rápido, né? Não tem aquela coisa de todos os dias e tudo mais. Então, assim, é um tempo que você investe na educação, a mais continuada ali mesmo, né? Para engrandecer o seu currículo e também para aprender muito mais coisa nova e tem um network danado. Né? Você conhece muita gente boa do mercado, de outros lugares. Então, as pessoas nem sempre vêm também por esse lado, né? Eu tenho que voltar para a faculdade, voltar a estudar, não sei, né? Mas não é só isso, não é só estudo, não é só o conteúdo ali que você vai para aprender. Tem todo um em volta do que está acontecendo também ali no mundo que faz toda a diferença, né? Network com professor, network com alunos ali, colegas de sala, que te ajuda, assim, enormemente também na sua sequência de carreira, né? Enfim, do evolução constante mesmo. Desenvolvimento, exato. A gente está num estado hoje não significa que a gente não vai estar lá na frente. E antes de você concluir, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que você vai emendar depois, que a gente estava falando sobre a gente se preparar para onde nós queremos estar lá na frente. Isso é muito bacana, porque hoje a gente vive num momento que as pessoas são muito imediatistas. Então, desde as pessoas que a gente contratava ali na época de agência, a Canar também, acho que você também, por fazer muito processo, você vê que as pessoas às vezes querem uma promoção em 1 ano, 2 anos, elas já querem chegar, trabalhar 6 meses e cadê meu aumento de salário? Eu já estou fazendo o meu máximo aqui, então eu mereço ganhar mais. Queria que você deixasse talvez a sua visão para esse pessoal e entender, principalmente essa nova geração, que as coisas levam um certo tempo. Não significa que não vão acontecer, mas que para você fazer o seu mestrado, você viu necessário fazer a pós antes. E demorou um tempo para você fazer a pós, para depois acontecer todo esse processo. Mais do que isso, quando eu achei que estava na minha hora de fazer o mestrado, eu apliquei para 5 escolas, não passei em nenhuma, não passei naquele ano, tive que deixar para outro ano, tentar de novo. Então, assim, também não foi no tempo que eu achei que era, né? Levou mais tempo. E é o ponto que você falou é super importante, assim, né? Como tem bastante gente entrando na carreira, ou se recolocando no começo da carreira e tudo mais, a gente, vou falar agora bastante do ponto de vista até do gestor, né, de pessoas de alta performance que querem crescer e tudo mais. Já tem 8 anos que eu sou gestor aqui no banco, quase. E
o que a gente não percebe, e a nossa ansiedade faz a gente ficar assim, é que não é chegar num determinado patamar de performance que te faz ser promovido ou promovida, ou receber um mérito, ou né, um aumento, alguma coisa assim. É você estar lá por um tempo, né, mostrar constância nesse lugar, estar lá para você entregar esse valor, é que faz se promover. Então, para quem é do time comercial, né, fala, nossa, mas eu bati, no Itaú chama Gera, né, mas né, em cada um dos bancos, bati as metas esse mês, fui o maior nota da regional, etc e tal, será que eu não mereço? E aí, enquanto isso, em outra regional, em outro lugar, tem alguém que é a maior nota da regional há 2 anos, sabe? Há um tempão, entrega constância em alta performance. Então, um pico de performance é uma coisa, uma dificuldade de entregar, não tira o mérito de quem entrega um pico de performance. Mas a alta performance constante é o mais avaliado, né? O que vai te levar mais longe. E essa constância é tempo, não tem jeito, né? Então, eu também costumo dar de boa dica assim, para as pessoas que eu ajudo, assim, que eu faço né, conversas de mentoria nesse sentido, é sempre você ter mais de um projeto em construção também. Assim, que mais você está construindo na sua vida? O que mais você está levando para frente na sua vida? E aí não precisa ser de trabalho. Putz, estou fazendo esporte, estou fazendo uma aula de música, estou fazendo... Você precisa ver coisas progredindo na sua vida de um jeito que isso alivia daqui a lá. Se você tiver toda essa experiência de crescimento no pilar trabalho, se for 2 a mais 3 meses depois do que você estava esperando que fosse, isso já te gera uma ansiedade, já te gera cabeça, já vai te fazer mal, sem contar que pode impactar a sua performance e no final tirar de você o que você conseguia, né? E isso vem um pouco dessa ansiedade. Então, ter outros projetos, ter outras coisas evoluindo, se construir, e aí que entra também a questão da pós mesmo. Então, tipo, não, beleza, não tá rolando agora e tal, mas só faltam 8 meses para terminar minha pós, tô achando muito legal lá, já que aqui não tá, aqui eu preciso acalmar um pouco, vou botar mais energia desse lado, vou aprender mais sobre isso, vai me ajudar de qualquer forma. Você vê coisas sendo construídas, né, no seu ecossistema, no seu universo pessoal ali, isso vai te tranquilizar e vai te dar a ansiedade do preciso tudo aconteça agora, para ontem, etc. Cara, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um curso diferente, vou aprender a fazer artesanato. Com certeza as coisas se constroem umas sobre as outras, assim, né? E é importante... Eu vou compartilhar alguma coisa na página da rede social que eu gosto de falar. Cara, bastante gente tem facilidade com isso hoje em dia. Então, qualquer coisa que você vai ter outros projetos, alivia o peso sobre esse projeto, e esse peso aliviado, se duvidar, ele te acelera até leva mais longe, porque ele te traz uma leveza, uma senioridade naquele objetivo e tira um desespero que às vezes joga contra. E é legal a gente também pontuar, porque assim, cada um tem o seu tempo, né, Felipe, né, Jefferson? Cada um tem um tempo, né? E por mais que outras pessoas podem ser mais aceleradas que você em alguns sentidos, em alguns projetos, nem sempre é para você nessa velocidade, ou seria importante para você ser nessa velocidade, né? Nós temos um tempo de amadurecimento nas tarefas, nos projetos que a gente tem, né, que a gente está fazendo, que vai fazendo e vai surgindo coisas, né, novas também. E esse tempo é muito importante, né? Que é uma curva de aprendizado. E faz muito sentido a gente aproveitar dessa curva, porque é muito conhecimento que está sendo absorvido, né? Então, para você se tornar ali na frente um ponto de referência, é importante você absorver esses conhecimentos que está nessa curva, né? Do que sair aceleradamente aí e querendo que tudo aconteça muito rápido. O tempo intelectual que você contou é isso, assim, é muito automático às vezes você olhar para alguém que não, mas essa pessoa entrou junto comigo aqui, já cresceu, já tá não sei o quê. Isso só vai fazer mal para quem está fazendo a comparação. O único resultado da comparação é fazer mal. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada de fato. E eu acho que também não só falar isso do calma, né, no sentido do segura a onda, né, bebe uma água aí, mas o contrário também. Às vezes também precisa também entender se, cara,
não esteja sendo valorizado onde eu tô, Talvez não é o meu tempo, né? E aí que eu acho que é uma conversa muito importante com a gestão, quando se consegue ter, nem sempre se consegue ter. Sim. E assim, olha, é a minha expectativa. Então essa é a faixa de expectativa que anda para mim. Aí a gestão vai falar, ó, essa é a faixa que eu acho que pode funcionar para o banco, pode funcionar para a empresa. Existe uma interseção? Sim, então beleza, tamo junto, vamos fazer funcionar, sabe, parece fazer sentido pelo menos, dificilmente vai ter qualquer tipo de promessa. A linha. Agora pode ter uma conversa em interseção, né? Pode ter alguém que vai, eu já tive gente do meu time que chegou para mim no passado e falou assim, olha, minha expectativa é chegar num cargo de gestão esse ano. E aí eu tive que responder, olha, pela minha melhor visão que eu tenho aqui, do jeito aqui, né, agora assim, eu não vou conseguir te propor isso. Você quer que eu tente te ajudar a conseguir isso de outro jeito? Te ajudar em outro lugar? Eu ajudei, a pessoa saiu, foi promovida em outro lugar, dentro do banco ainda, mas sabe, conseguiu fazer um movimento. Mas com a maior felicidade, eu ajudei a pessoa do meu time a sair do meu time, não porque eu queria que ela saísse, mas porque era o sucesso da pessoa. Né? Porque a gente conversou sobre o treinamento, era uma conversa que não aconteceu ao longo de muito tempo. Aconteceu em várias etapas, em todo o desenvolvimento. Eu falei, olha, eu acho que você tem condição de conseguir, mas eu acho que eu não tenho condição de oferecer. Então, essa interseção é super importante. Assim, se você achar que também o seu tempo é diferente, né? Pô, eu quero mais rápido, preciso mais rápido, né? Não está acontecendo no tempo que eu acho, etc. Você precisa no mínimo testar essa hipótese. Você consegue isso em outro lugar? Você consegue isso de outro jeito? E não estou falando para ninguém mudar, de sair distribuindo currículo e tal, mas é um bom sinal quando você eventualmente pode até aplicar para uma vaga para testar, ou se você recebe um convite de outra, um convite, 2 convites, 3 convites, cargo assim, peraí, o mercado está me precificando de um jeito, talvez faça sentido uma expectativa um pouco diferente do que estão me oferecendo aqui e tal. Então, de um lado ou para o outro, é justo fazer a questão de estão me oferecendo aqui, eu acho que faz sentido para mim, e o oposto, assim, o que é a minha pressa? Ela faz sentido, né? Será que só calma aquela não vai fazer bem para minha carreira, dar uma segurada, se levar 6 meses, 1 ano mais lá na frente, nem fazer tanta diferença no meu objetivo de médio prazo na carreira, e eu vou ter cumprido as etapas, eu vou ter, sabe, feito uma construção bem feita, bem construída, sem precisar fazer doideira de carreira, movimentar. Às vezes chega currículo para mim que a pessoa foi 8 meses no lugar, 6 meses no outro, 7 meses no outro, 8 meses no outro. É difícil você relevar essa informação e contratar a pessoa sem achar que tem o risco dela em 8 meses querer ir para outro lugar. Complicado. Né? Não que isso queima, claro que não, né? Tem que ter situação, foi por escolha da pessoa. Mas fazer esse movimento sem pensar, e muitas vezes por pressa ou por ansiedade, às vezes te atrapalha mais do que te ajuda. Felipe, mas eu vi que antes da gente entrar num ponto que é muito bacana, eu quero falar do teu projeto, do projeto pessoal. Eu queria entender, assim, lá atrás, voltando, lá no começo da sua história, você fez engenharia química, era isso? Engenheiro químico de formação. Como que chegou a engenheiro químico a gestor dentro do maior banco da América Latina? Qual que foi essa ponte? O que você teve que mudar? O que você teve que se adaptar para chegar nesse momento da tua carreira? Eu sou engenheiro químico, mas não sou um engenheiro químico muito exemplar. eu, no começo do curso de engenharia, eu já tinha uma percepção, sabia é forte, mas eu tinha uma percepção, uma noção, eu não queria ser engenheiro, não queria trabalhar em engenharia. E isso aconteceu, essa luz veio porque no começo da faculdade eu me envolvi com a engenharia, com a empresa júnior da faculdade, e aí aquele contexto empresarial, a empresa júnior, ainda aqui dentro da faculdade, etc., aquilo me atraía muito mais do que o contexto, a sala de aula, engenharia química, laboratório de química. Então, eu já
é um caminho que eu já queria trilhar a partir dali. Então, eu decidi em algum momento trilhar esse caminho, não aconteceu por acaso. Mas, conforme eu fui evoluindo na carreira e aí eu fui tomando minhas decisões de carreira, eu fui tentando tornar para esse caminho. Eu vou dar um exemplo aqui meu, pessoal. Durante a faculdade, eu tinha um estágio obrigatório, né, como todo mundo tem, eu acho. E fazendo engenharia química, a faculdade aprovaria um estágio obrigatório em engenharia química. Só que eu não queria fazer um estágio obrigatório em engenharia química. Tive uma feira, acho que foi numa feira de talentos da universidade que eu entrei em contato com a empresa, não tenho certeza. Mas surgiu uma possibilidade de uma vaga numa indústria química chamada DuPont, e a sede deles é em Alphaville, em Barueri. E eu morava em Campinas, fazia faculdade em Campinas. No saldo, era sem noção para aceitar um estágio lá, com o tanto que ganhava na época, etc. No saldo, acho que me sobravam, juro para vocês, acho que quando eu aceitei a oferta, me sobraram tipo R$60 no mês, entre o que eu ganhava e o que eu me gastava para colocar, para ir e voltar. Mas eu aceitei, eu fiz esse estágio, foi assim, foi terrível esse período da minha vida, mas ele foi importante para mim, que eu estava consciente de que eu estava fazendo aquilo para carreira para negócios. Porque era numa indústria química, mas era uma área de novos negócios lá. Então era uma área de desenvolvimento de novos negócios. Então, sabendo que eu estava trabalhando no que eu queria, mas eu consegui a aprovação da universidade, que era a indústria química, eu dei o máximo valor para aquilo ali. Então eu me matava, ia, voltava, levava às vezes mais tempo indo e voltando do estágio do que lá sentado estagiando. Era terrível, ficava com crise do pânico. Mas no final eu fiz aquilo por esse objetivo. Respondendo sua pergunta, assim, eu fui tomando decisões muito intencionais de, cara, isso aqui vai ser sofrido, vai ser corrido, mas é o que eu preciso direcionar minha carreira. Né? Aí depois desse estágio, aí eu fui fazer um outro estágio numa consultoria, também já mais na linha para negócios, para business, engenharia química, que provavelmente só veio por causa do primeiro estágio, que era em desenvolvimento de novos negócios. Então a coisa foi se construindo, sabe? E aí o trainee foi meio que o ponto de entrada, assim, né? Eu prestei lá os 49 programas que eu falei, e passando, eu no banco de uma posição que não era nada de engenharia. Então dali em diante eu já não era engenheiro, mas meu ponto de virada foi ali na fase durante a faculdade eu decidi que eu não queria ser engenheiro. Na fase de estágio obrigatório ali eu consegui fazer um caminho que me tirasse da rota de engenharia. E aí no trainee, assim, passou a régua ali. Mas depois eu continuei indo nesse caminho, porque eu sabia que até eu era um engenheiro trabalhando num banco, ponto. E aí foi daí que eu falei, mas eu quero passar num mestrado internacional que é super concorrido. Só engenheiro trabalhando num ponto, minhas notas de engenharia não eram tão boas assim, não sei se eu tenho um currículo tão bom. Aí eu pensei, quem vai para esse mestrado tem uns 5 anos de carreira, então tem um ano de tempo para eu chegar lá. Nesse meio tempo eu vou fazer uma pós-graduação, encaixa direitinho, e aí eu faço em negócios, então eu fiz em gestão de marketing. Então eu deixei de ser um engenheiro para ser gestão de marketing, então muda bastante. E aí eu consegui encaixar isso na estratégia que eu queria, para daí fazer o mestrado fora, o MBA, e aí um mestrado em negócios, um foco em comportamento humano. Hoje, né, especialista em comportamento humano, tem páginas sobre isso, mas tem nada a ver com aquela minha formação inicial, mas tem tudo a ver com a trajetória que eu consegui desenhar. E eu acho que a lição, assim, não que todo mundo vai conseguir, né, fazer a mesma história, etc. Nem faz sentido, né, engenharia, consultoria, tal, mas eu acho que o que dá para tirar, assim, o que eu deixo de recado é saber o que você quer mais para frente, não se deixar levar simplesmente. O que rolar, rolou. O que rolar, rolou. O que onde for vai dar bom. Então, saber o que você quer e, às vezes, tomar decisões muito intencionais nessa direção. De recusar uma vaga, de recusar uma oferta, sabe? De aplicar para 49 programas de trainee, porque eu sabia que aquilo ia me tirar da engenharia. E se eu tivesse que procurar uma vaga de analista júnior, de estagiário, a partir da faculdade, talvez eu ia ter que conseguir uma engenharia, que era tudo que eu tinha no currículo. Então, esse processo muito intencional, muito focado no que eu queria conseguir, eu acho que talvez dá para replicar. É o foco, a intenção. E às vezes, muitas vezes, abster de algumas situações, né, Felipe, também. Você se colocou numa situação de um estágio que te sobrava, né, um valor super, assim, baixo para você se manter depois, né, em
em outras coisas também, mas em prol, né, do que você queria, do que você almejava ali na frente, né? Então, às vezes a gente também escolhe algumas coisas que nos tira, né, momentaneamente algumas situações, né? Mas que depois isso é muito validado, né? Isso pode ser aplicável para muita gente aqui, porque, por exemplo, às vezes, sei lá, você não é muito bom de exatas ou de finanças. Uma certificação, né, CPA, uma certificação X ou Y, cara, aquilo vai levar a sua carreira adiante. É isso que você quer? Você quer ir com a sua carreira adiante? Se é isso que você quer, talvez não seja a estrada mais prazerosa que você vai percorrer, mas, cara, percorre essa estrada e você foca no que está do outro lado, né? Então, às vezes, é isso, assim, essa é a lição, assim. Putz, nossa, mas odeio finanças, odeio... Cara, a certificação vai te dar um up na carreira, né? Quanto tempo vai levar isso, né? Meses, anos, 1 ano, 2 anos, 4 anos? Pensa mais para frente. Às vezes um pedacinho de jornada que vai ser um pouco mais, né, doloroso, um pouco mais sofrida. Não estou falando que a jornada inteira tem que ser sofrida, nem que esse pedaço da minha jornada só teve sofrimento, não é isso. Mas é um esforço intencional, específico, na direção do que você quer alcançar. Acho que essa é a lição que acho que é legal de deixar para todo mundo que está nesse momento de carreira, então, para quem está na etapa do estágio, né? Eu ajudo bastante gente que está procura e tudo mais. O que eu falo assim tem uns truques para ser efetivado enquanto estagiário, assim, que dá para tentar usar e dar réplica. Eu já estou indo para o próximo assunto aqui. Mas tem uns truques bons para estagiário, assim, que, cara, o estagiário que consegue entender uma necessidade da área, uma coisa pontual, específica, e se colocar naquele lugar, vou dar um exemplo bom. Às vezes é algo mas que valoriza o câmbio efetivo. No meu caso, foi Excel. Onde eu estava, eu comecei a mexer no Excel um pouquinho, eu percebi que eu tinha valor e tal, e a galera não sabia fazer umas planilhas muito, dizer que, cara, eu sentei a bunda, eu fui assistir vídeo no YouTube e falei, eu vou aprender esse negócio aqui. E eu me efetivei no estágio, eu recebi a oferta de efetivar, não quis depois por causa do trainee, mas eu recebi a oferta de efetivar no estágio, basicamente porque eu comecei a fazer umas planilhas muito bonitas no Excel, botei uns... automatizar um negócio que não precisava, botava um botão lá, calcular, precisava daqui. Eu botava um botão, tal, né? Aí isso foi nessa etapa. Depois teve uma etapa da minha vida, já depois do trainee, e eu fortaleci muito meu crescimento de carreira, eu apoiei muito meu crescimento de carreira em cima de PowerPoint. E eu não gostava de PowerPoint, de PPT, fazer PPT, eu odiava, assim, não odiava, mas não era um negócio que eu era bom, nunca fui designer, eu gostava muito de fazer, mas eu senti que quando eu fazia um negócio um pouquinho diferente, era valorizado pra caramba. Eu falei, opa, peraí, eu fui no meu trainees, do WhatsApp, né? Nem sei se era WhatsApp. Fui no meu grupo de mandei por e-mail, mensagem pra um monte de gente. Você tem alguma apresentação muito bonita da sua área que você acha aí legal, não sei o que, pode mandar pra mim? Eu guardei, eu lembro certinho, 24 apresentações numa pasta, e que toda vez que eu ia fazer uma apresentação, que eu tinha um tempinho a mais, eu ia uma por uma, zapeando elas, slide por slide, procurando um modelo bonito para eu mostrar. Então, opa, preciso de um menu com 4 itens, olha lá. Slide por slide, próximo. Era um processo mais eficiente? Não. Quando dava tempo, eu fazia. Mas quando eu fazia, saíam umas apresentações muito bonitas, que eram muito bem reconhecidas, e no final, eu pra caramba para conseguir evoluir na carreira. Então, assim, esse esforço intencional, estratégico, né, sair um pouco do buscar só o confortável, né, só o prazer. Agora, putz, que terminou meu dia, eu vou descansar ou vou estudar? Depende. Adoraria poder descansar tudo que terminou o dia, né? Mas aqui, a gente está aqui hoje. Amanhã já tem outra coisa para fazer na quarta-feira. Talvez descansar, mas quinta eu já tenho uma aula que eu tenho que ir. O esforço, ele vai te levar para algum lugar. Não tem que viver só disso, mas tem que saber o que você está colocando em esforço, energia, sendo intencional, e o que você vai colher lá na frente. Esperar o resultado, fazendo o 9 to 5 ali, fazendo o basicão. Vai estar lado a lado com todos os outros, com os milhares de pessoas no seu nível de carreira. Então, você provavelmente vai poder esperar o mesmo que todos os outros no seu nível de carreira têm, o seu nível de carreira. Então, fazer o batidão que todo mundo faz é muito confortável, né? Mas você ter uma visão estratégica ali do teu ambiente faz muita diferença, né? E até na visão de outras pessoas contigo, né? Do que o teu gestor está olhando, do
os teus pares estão olhando, né, colegas de trabalho ali, eles falam assim, opa, peraí, mas que visão que é essa? Né? Que pensamento rápido que é esse? E no final desenvolve, querendo ou não desenvolve, assim. Indo um pouquinho para o caminho de comportamento humano aqui, da especialidade, quando a gente estuda aprendizado, especialmente aprendizado em adultos, né, o assunto certo, o termo técnico é neuroplasticidade. Né? O aprendizado é neuroplasticidade, é formar conexões neurais e é ser bom em formar novas conexões neurais. Né? Então, e o cérebro ele funciona dessa forma, você consegue se tornar um melhor aprendedor com o tempo. Então, quanto mais você aprende, mais fácil você aprende. É assim que funciona o nosso cérebro, de todo mundo que está aqui na chamada. Quanto mais você está aprendendo coisas novas, diferentes, melhor aprendedora você é. Então, se você, paralelo ao trabalho, está fazendo um curso de culinária, porque é isso que você gosta de fazer, está aprendendo um monte sobre isso, está evoluindo nisso, etc., na verdade, você está criando novos caminhos neurais no seu cérebro. Você está aprendendo, isso vai te ajudar no trabalho. Por isso que eu falo, tem que ter outros projetos, independente do que for. Fora daqui eu faço competição de crossfit, eu participo do brasileiro de ping-pong, eu escrevo livro, eu faço artigo no LinkedIn. Alguma coisa que você tem um projeto que ele esteja progressivo, que ele cresça, você esteja aprendendo, né? Um projeto social, ajuda uma ONG, tem uma posição lá de organização, de estar à frente de alguma coisa interessante num terceiro setor e tal. Isso vai te ajudar a ter um pensamento mais claro, a aprender mais rápido no trabalho e também a ter mais serenidade no trabalho e imprimir isso de um jeito bom no seu dia a dia. Assim, é científico, não é nem opinião isso que eu estou falando nesse caso de neuroplasticidade, assim, é científico. Você fazer sempre a mesma coisa, você só está exercitando os mesmos caminhos neurais, você não vai ser bom em criar novos. Quando você precisar criar um novo, é uma baita energia. Desde o meu ensino médio. Eu vou compartilhar com vocês. Isso já faz uns anos, né? A gente tá ficando velho, já faz uns anos, ainda era jovem. Pouca coisa. Mas quando eu tirei o meu CEA, eu nunca fui uma pessoa academicamente muito aplicada. Desde o meu ensino médio, eu fazia o básico, pessoa que usava o caderno o ano inteiro e eu simplesmente tirava nota. Não fazia nada e tirava nota na prova. Isso se replicou na faculdade, onde eu bombei nos primeiros anos até recuperar isso daí. E quando chegou na vida profissional, só tinha CPA 10, o banco passou por algumas mudanças, falei, vou tirar o CEA. Eu sofria, parece que eu sentia dor para estudar, porque eu não entendia. Eu acho que eu nunca insisti tanto quanto naquela época, que foi quando eu aprendi a estudar mesmo. Foram 2 semanas, 4 horas seguidas, assim, até que um momento, eu não sei como explicar, eu falei isso pra minha esposa aqui, parece que foi um estalo na minha cabeça. Alguma coisa aconteceu e começou a ficar fácil. Começou a sintetizar as informações. Destravou. E depois que destravou, aí foi embora. E por que eu falei isso? Porque muita gente desanima no começo. Ainda mais quem tá começando, ainda mais quem... Querendo ou não, é gostoso. Chega segunda-feira, 9 horas da noite. Quem que não quer estar relaxando? Não, dia 1º do mês, o banco, o dia inteiro ali, fila, briga, reclamação, cliente, meta nova. E o pessoal está aqui assistindo, está buscando conhecimento. Então, o longo prazo vale muito mais do que... O médio e longo prazo vale muito mais do que o hoje. Eu gosto sempre de fazer o parênteses. Eu vou ser sempre esse cara que faz os dois lados da moeda aqui. Vou fazer o parênteses de que eu gosto também de romantizar o sacrifício. Assim, todo mundo tem que se matar muito o tempo todo, senão você não está no jogo, etc. Eu não acho que é assim que funciona. Vai ter filho pequeno em casa que tem que cuidar, que tem que criar. Vai ter gente que tem um segundo trabalho para resolver, que tem, não sei, pais que estão hospitalizados, que tem que cuidar. Acho que o importante, né, não é a gente olhar para alguém e falar, olha lá, tal pessoa está estudando de segunda noite, eu estou tendo que cuidar do meu filho. Não é isso, né? Não acho que é sobre isso. Acho que entender o seu objetivo, ajustar o seu objetivo para o quanto você consegue e pode colocar de esforço. E vice-versa. Então, se você, né, vou colocar, por exemplo, você tem pais hospitalizados que precisam de muita atenção e você é essa pessoa para sua família, etc., você pode ter para si, né, sobre o seu trabalho, sobre a empresa e tal, o banco que for. Você pode entender para si que aquilo é um projeto que você tem, que é importante para você, que te demanda tempo, te demanda cabeça, te demanda atenção, né? E aí você pode comparar o seu tempo de carreira no outro projeto com o da outra pessoa que não tem essa situação. Como a gente já falou, cada um com a sua jornada, entendeu? Então, assim,
eu consigo colocar um esforço adicional para acelerar. Eu falei no comecinho sobre aceleração de carreira, né? Para acelerar a minha carreira, isso faz sentido para mim. Eu não acho que a aceleração de carreira é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aliás, não é para ninguém o tempo todo. Você nunca vai estar a vida inteira, o tempo todo em acelerado, né? Mas nem bem. Alguma hora você vai ter um ano, um período, um momento da vida, uma vida pessoal, sabe, uma decisão, e você fala, opa, agora não é aqui que eu quero estar mais acelerado. Minha cabeça, meu coração estão um pouco mais em outro lugar. Não quer dizer que eu vou mandar mal aqui, mas é entender seus objetivos e adequar as duas coisas, adequar as expectativas, né? E aí eu falei aqui sobre, por exemplo, criança pequena e tudo mais. Cara, às vezes agora é meu momento de paternidade, meu momento de maternidade. Não tô falando que não dá para crescer na carreira por causa da paternidade ou por causa da maternidade, mas como que tá meu plano casado com isso? Como que isso está conversado com minha carreira, com meu gestor, com minha gestora? Né? Por sorte, você vai estar com uma gestão e uma empresa que respeitam esse momento também. E se não, talvez seja um sinal para mudar de empresa, mudar de lugar também, enfim, se tiver essa possibilidade. Infelizmente, muita gente não tem essa opção, né? Mas ajustar a sua expectativa com a sua realidade é o mais importante. E se nessa realidade couber, acho que esse é o asterisco, couber um esforço adicional, não, uma noite de estudo, um push forte ali para chegar mais rápido numa coisa que você quer, cara, se cabe e você quer, aí é com você. Aí você decide fazer ou não. Aí se você decide não fazer, aí ajusta a expectativa. Também não adianta decidir não fazer e querer. Então são essas coisas, assim. Ajustar a situação, a posição de cada um para buscar. E o que encaixa para você? Saúde mental é importantíssimo. Tem gente que funciona com 3, 4 trabalhos diferentes, com coisa no final de semana, com coisa acordando 6 da manhã, indo 2 da manhã do outro dia, etc. Tem gente que não funciona assim. E aí não adianta. Se você não parar, seu corpo te para. Né? Então, eu acho que essas são coisas importantes da gente ir, porque como a gente está falando uma live um pouco de carreira, de crescimento, de evolução, eu não gosto de plantar a sementinha, romantizar o sacrifício absoluto, assim. Você tem que se matar o tempo todo, pode ter tempo de lazer? Não, pode ter, ajusta. Qual que é o seu modelo? O que faz sentido para você? E eu acho que é o recado mais importante, assim. E aí, se faz sentido, se encaixa para você, etc., um sacrifício adicional, uma força por um período, qualquer que seja esse período, cara, acelerador, vai com tudo. Respira fundo, aperta o cinto, faz o que não é tão gostoso de fazer. No meu caso lá, eu falei do mestrado, do estágio lá, que me sobrava R$60 no mês do que eu ganhava no estágio, né? Eu só pude fazer isso porque eu tinha condição de aceitar um estágio que me sobrava R$60 por mês. Sim. Tem gente que não pode se dar esse luxo, que precisa do dinheiro do estágio para viver. Tem que pegar outro lado de casa, não dá para gastar com o transporte. Então, não é sobre comparar, né, esse tipo de situação. É o que você pode fazer ao seu alcance, e aí você vai fazer esse esforço a mais, ajustar a sua realidade, a expectativa, respeitar o seu tempo, o seu momento, a sua história de vida, e aí mirar onde dá para mirar, fazer o esforço que você consegue e pode fazer, aí isso vai se pagar. Aí entra a importância também do planejamento, né? A gente vem batendo bastante na tecla, né? Inclusive, a live de abertura da Jornada Bancária foi sobre planejamento, né? O quanto é importante a gente fazer um planejamento a partir do momento que decide fazer alguma coisa, independente do que seja, né? Para que isso faça sentido para você, para que seja uma coisa muito bem alinhada em relação às expectativas, e também a se conhecer, né? Porque como que você vai se planejar, né? Você vai colocar aí, abster de algumas coisas, fazer outras, né? Colocar horários ou não, mais de uma coisa para fazer, mais de uma tarefa para fazer, se você não se conhece. É importante também essa autorreflexão da gente entender o que realmente faz sentido, o que é bom para mim, né? E não sempre se comparando ao coleguinha, mas o meu coleguinha faz não sei quantas tarefas durante o dia e eu não consigo, como assim? Aí não é bem assim, a gente sabe que cada um tem o seu, né? Tem o seu... Eu comento aqui do sono, né? Aqui, eu tiro aqui de casa mesmo. Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco e minha esposa já dorme muito mais.
Se eu dormir mais que 8 horas num final de semana, se eu dormir até 8 horas, 9 horas da manhã, na noite eu 2 horas eu tô acordado, sem sono. Então eu acabo, por consequência, fazendo mais coisas durante o dia, porque tem uma necessidade menor de sono. Porém, outras coisas, mais atenção, eu acredito mais tarde. Então, a singularidade, a particularidade de cada um. Sim. Então, quando a gente falando do planejamento de carreira, a gente tem esse projeto da Mentoria da Formação, a gente apresenta as várias carreiras dentro do mercado justamente por isso. Para a pessoa não ter que se frustrar lá na frente, traçar todo o caminho, chegar lá e descobrir, poxa, não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar no banco, eu queria trabalhar na cooperativa, mas eu queria trabalhar lá na sede, fazendo análise. Eu queria trabalhar com investimentos, um assunto super em alta hoje. Mas eu queria fazer as análises da mesa, eu não queria ter que lidar com o cliente, eu não queria ter que lidar com o comercial. Então existe muita frustração em cima disso por falta desse conhecimento, que é o que a gente tenta trazer aqui pro pessoal. Nem tudo são flores, existem as coisas boas, existem as coisas que às vezes a gente tem que passar ali, dependendo do objetivo para ser alcançado. É isso. Mas, filho, apesar de a gente ter uns minutos aqui ainda, eu queria que você contasse um pouco para nós esse seu projeto. Quase racionalmente. Deixa eu colocar uma segunda pergunta. Claro. Da onde surgiu, Felipe, teu interesse sobre vieses cognitivos? De onde você se aprofundou nisso? Porque você vem falando bastante sobre vários vieses nos seus vídeos, né? E eu achei super legal. São coisas assim que a gente não para pensar, mas acontece diariamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, e a gente não para pensar sobre esses viéses cognitivos. E de onde surgiu esse interesse, essa vontade de estudar, se aprofundar mais nesse assunto? Olhando para trás, assim, e de verdade, eu até falo sobre isso na terapia com alguma frequência, eu sempre gostei de comportamento humano, sempre observei comportamento humano desde criancinha, assim. Eu lembro de situações em que eu era bem criancinha, assim, alfabetização, e de ter percebido comportamentos em outras pessoas que geravam resultados que eu queria para mim. Então eu começava, por exemplo, eu lembro de muito novinha, assim, coisa de alfabetização, eu percebi que a postura de quem, na minha visão, era mais bem sucedido, mais amigos na escola, alguma coisa assim, era diferente da postura de quem tinha um sucesso social que eu não queria ter. E aí eu comecei, intencionalmente, por perceber isso, a minha postura, andar mais reta, mais expansivo um pouco e tudo mais. E aí, assim por diante, assim, várias coisas, tom de voz, amizades e tudo mais. Então eu lembro da minha infância e adolescência ter muito intencionalmente percebido comportamentos e me interessado por comportamento humano, né? Mas até aí era mais uma coisa pessoal, assim, era o meu jeito de navegar o mundo, era olhar para o mundo, aprender sobre o mundo e replicar o que eu queria replicar. Tudo isso dentro de comportamento. Na faculdade, durante a minha faculdade, eu falei que eu não gostava muito de engenharia química, não queria ser engenheiro. Enquanto eu fazia engenharia química, minha mãe, ela cursava psicologia, graduação também. Ela fez uma graduação tardia. E aí, o que eu gostava muito mais de ver os livros dela. Era doido para o livro dela ficar lendo, assim. Eu pegava os livros dela e ficava folheando, assim. Isso na faculdade, quando eu ia para casa visitar. Eu morava em São Paulo, meus pais no Espírito Santo nessa época. E aí, eu gostava mais de ler psicologia do que engenharia química. Mas beleza, até aí também, quase um hobby. Interessante, tal, bacana. E aí teve toda essa jornada de querer... Opa, peraí que apagaram minha luz. De querer ir para negócio e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o mestrado e eu fui dar uma estudada nas escolas e tal, eu descobri que uma das escolas tinha uma força muito grande numa coisa nova, a economia comportamental. Relativamente nova, quando eu fui, era 2019, e esse assunto tinha ganhado um prêmio Nobel em 2017, super recente, Richard Thaler, aula nessa universidade, na Universidade de Chicago e tudo mais. Eu falei, cara, economia comportamental, que negócio interessante, deixa eu dar uma estudada nisso, etc.
Aí eu fui ver, eu falei, cara, sei lá, brilhou meu olho, assim. Foi tipo, não é possível que eu possa estudar isso e aprender isso sem minha formação. Tipo, não é possível. Então aí talvez esse foi o lugar em que eu percebi que eu podia profissionalizar aquilo que até então era um interesse, uma curiosidade, um hobby, não sei. Hobby a ler sobre psicologia, né? Mas interesse, curiosidade. Então foi quando eu fui fazer o mestrado fora. A minha escolha da escola que eu queria ir, dentre as escolas e tudo mais, já teve influência para isso, nesse sentido. E aí quando eu fiz o mestrado fora, o MBA na Universidade de Chicago, eu fiz um mestrado lá de 2 anos, fiquei 2 anos em Chicago, mestrado full time e tudo mais. Eu fiz lá o dobro dos requisitos que precisava para sair com um diploma com especialização em comportamento humano. Então, basicamente, eu fui lá e estudei só isso. E era um negócio que eu adorava fazer, adorei estudar, adorei pensar a respeito e tudo mais. E amarrando uma pergunta na outra agora, e daí surgiu quase racionalmente, porque durante o meu mestrado, o meu summer job lá, o meu estágio de verão, eu fui como gerente de marketing do primeiro museu de psicologia do mundo, o primeiro museu de comportamento humano do mundo, na verdade, que é em Chicago, chama Mindworks, lá, tá lá. E aí, a ideia de um museu de comportamento era pegar conceitos muito aéreos de comportamento, vieses cognitivos, essas coisas que a gente está falando, e entregar de um jeito que as pessoas consigam viver melhor. Como é que eu tiro a lição disso para viver melhor? Como é que eu tiro... Dá para ser prático, dá para ser aplicável sobre irracionalidade humana? Estranho, né? Aí eu tinha essa intenção. Eu fiquei, caramba, que legal. É um serviço para a sociedade isso. Eu fiquei realmente impactado. E aí, quando eu voltei para o Itaú, depois do mestrado, eu multiplicar esse assunto da minha equipe. Falei, é um assunto que faz sentido para o time e tal. Passei vários finais de semana montando, né, um treinamento lá sobre o comportamento do cliente. E aí, quando eu fiz para minha equipe, o RH ficou sabendo, fui para um outro time de CRM no banco, acabei fazendo, me convidaram, fiz lá. E aí, desde que eu fiz esse mesmo de comportamento do cliente no CRM, no dia seguinte, minha caixa estava bombando de mensagens. Assim, eu não sabia o que... Eu falei, não, deu ruim, né? Eu fiz alguma besteira. Tudo de mensagens assim, que eu não sabia de onde veio. E que só depois eu fui descobrir que o superintendente lá do CRM, na época, nem viu todo. E ele mandou e-mail para vários superintendentes do banco inteiro, falando que vocês precisam chamar esse cara para falar no seu time sobre isso aqui. Quem falou muito bem. Eu só descobri isso um tempão depois. Ele fez isso, ele nem me falou, nem foi com interesse nem nada. E aí, a partir daí, boca a boca 100%. Então, quase racionalmente, surgiu da ideia de multiplicar para a minha equipe, para a gente aplicar ali esse conceito de economia comportamental, de comportamento humano, mais especificamente do cliente, na época. Boca a boca foram me chamando para fazer palestra aqui, palestra ali. E no final eu precisei limitar a 2 por semana, porque estava, eu só conseguia fazer 2 por semana. E aí, fazendo assim, até hoje já acumulo aí mais de 25 mil participantes nas minhas palestras, mais de 200 palestras que eu já fiz só no Itaú. E a maioria internas no Itaú, tem quase 3 anos já que eu faço as palestras. O que era só comportamento humano, hoje já tem um leque de opções, tem um portfólio de conteúdos. E agora quase racionalmente está crescendo um pouquinho mais em estágios. Começou com virou vários, aí ano passado ganhou página nas redes sociais, e agora eu estou dando um outro push nesse projeto e profissionalizando ele um pouco mais. Agora tem uma logomarca, tem nas redes sociais, em breve vai ter masterclass, vai ter curso online para vender, então quase racionalmente foi que ganhando uma vida própria a partir desse contexto, a partir desse interesse em comportamento humano, especialidade. Então, basicamente, todo o conteúdo da Quase Racionalmente, ele é sobre entender comportamento, entender de gente e como que eu aplico isso no dia a dia. Assim, 100% dos meus conteúdos chegam no final em dia, você pode ser na hora, aplicando na hora. Tem um sobre empatia, sobre influência, assim, a ideia do meu... É a mesma ideia lá do museu. Como é que eu transformo numa coisa muito prática, um negócio que parece muito intangível. Então, essa é a ideia do Quase Racionalmente. Eu tenho tido feedbacks muito, muito legais do conteúdo. As participações são muito legais. Já fiz muita palestra em todo tipo
diária. A maior palestra que eu já fiz tinha 2.000 pessoas, já fiz palestra grande. Faço muitos pequenininhos também, de 10, 15, 20 pessoas. Tem zero linha de grandeza. Eu adoro falar sobre isso. Convidou, tô lá. Então, esse é o conteúdo nacionalmente, assim. E aí a ideia do Instagram, das páginas das redes sociais, é a interface em que eu distribuo pílulas, né, gratuitas, nesse sentido, nas redes sociais, e é um jeito das pessoas me conhecerem, conhecerem o conteúdo e tudo mais também. Maravilhoso. Sensacional. E é um muito super projeto, vem acompanhando essas últimas semanas, sensacional, cada conteúdo, assim, e são coisas tão pontuais que fazem a gente refletir em algumas situações nossas do dia a dia, que você coloca ali, né, com exemplos normalmente, né, a gente fala assim, caramba, é verdade. Como que a gente não para pensar, né? Eu tento muito trazer pesquisa, assim, não é uma página de opinião. Então tudo é pesquisa científica, né? Tem publicação, ciência, assim. Né? Então esse que eu postei semana passada, que você comentou até na nossa conversa prévia aqui, né, que eu postei sobre a certeza da dor ou a possibilidade de uma não dor, né? E aí a incerteza às vezes gera mais dor, gera mais problema, ansiedade, do que a certeza de uma má notícia. Sim. Isso é pesquisa científica, mas quando eu coloco dessa forma, eu traduzo assim, aí isso começa a fazer sentido no meu dia a dia, na minha gestão de pessoas, na minha vida pessoal, no meu relacionamento. Aí você começa a tangibilizar isso de um jeito muito prático no dia a dia, uma coisa que é aérea, super lá, né? E aí quando a pesquisa tem gráfico lá da pupila da pessoa dilatada para ver a ansiedade, etc. Mas a conclusão é essa. A conclusão faz uma pesquisa com choque elétrico nas pessoas. E aí vocês botaram o dedinho aqui na tela agora. Eu falo assim, ó, você tem 50% de chance de tomar um choque no 3. 1, 2, 3. Isso te dá mais ansiedade, te gera mais problema interno, mais dor, do que se você botar o dedinho na tela e eu falo, você vai levar um choque em 3. 1, 2, 3. Isso porque você já aceitou, você fala, não, tranquilo, beleza, vai rolar um choque, já se prepara. Né? Então, a nossa mente é incrível, né? É uma coisa absurda. E aí a gente consegue aplicar isso em gestão de pessoas, a gente consegue aplicar isso em empatia, no dia a dia, trabalho, comportamento do cliente, tudo isso. E aí a Jenny comentou aqui, né, quero assistir uma palestra sua. É incrivelmente mais fácil do que parece. Quando me convidavam, mandar mensagem lá no Quase Nacionalmente, a gente conversa, costumo fazer nos times e tudo mais, tem um portfóliozinho para compartilhar. Então, assim, podemos bater, né? É só uma questão de adoro falar sobre o assunto, faço muito dentro do Itaú porque é onde eu trabalho, é onde eu faço internamente. Eu estou expandindo a Quase Nacionalmente para poder vender esses conteúdos para fora do Itaú também e, sabe, disponibilizar, tem bastante procura também. Então, em breve vai ter, né, online, em breve vai ter lá no Hotmart, plataformas, etc. Mas é um projetinho que eu vou construindo tijolinho por tijolinho ali e tá ficando bem legal. Essa cadência de construir aos poucos e também, sabe, perceber ele crescendo e entendendo o que está funcionando ou não, sem pressa para entregar um monte de produto digital ao mesmo tempo, tal. Isso me agrega bastante qualidade nas coisas que estão sendo feitas e me tranquiliza muito. Então, é isso. Vai demorar um pouquinho para ter um monte de produto por aí, mas quando eles vierem, vai estar com a melhor qualidade possível, o maior carinho possível e é isso. O Quase Nacionalmente vai estar aí por muito tempo para a gente ajudar todo mundo a viver. Segue lá, né? Chama de Vida Inteligente no Instagram. É quase uma coisa. É isso aí. Mas já tem muita entrega. Tem muita entrega boa ali dentro do teu perfil da tua página. Segue lá, né? Quem não estiver seguindo, já aproveita agora. Exatamente. E é sensacional os conteúdos. Parabéns aí, Felipe, pela tua iniciativa, primeiramente, né? De tentar colocar um pouquinho mais de conhecimento aí dentro das redes sociais, que a gente vê que tem bastante coisa aleatória, né? Útil, né? Exato. E que, às vezes, as pessoas consomem aí sem um porquê, né? E consumir esse tipo de conteúdo, assim como o nosso também, que traz coisas relevantes aí para o dia a dia, para a vida profissional, para a vida pessoal também, né? Logicamente. A gente vem remando contra a maré, né? Mas estamos aí
no objetivo aí, né, de trazer conhecimento, né, e não somente consumo, né? Então, assim, o que a gente traz aqui também é muita coisa boa, muita coisa importante para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre o mercado financeiro, as instituições financeiras, né? E entender se de fato realmente faz sentido, né, entrar nesse mundo, porque você entrar sem conhecimento, a porcentagem de frustração pode ser maior do que você entrar com conhecimento, né? Sabendo onde está pisando. Então, a gente tira aí muitos... talvez, né? Muitos será... né, compartilhando aí esse tipo de informação. E a gente queria também agradecer a sua presença aqui, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas agradecendo aqui imensamente o teu conhecimento, o seu compartilhamento de conhecimento aqui com a gente, foi engrandecedor mais uma vez, né? A gente tem tido muito convidado bom, né? E só veio para corroborar isso tudo, né? E a gente queria, assim, fazer um convite, né, Jefferson, já que estamos ao vivo? Quem sabe uma próxima, né? Com certeza. Deixa aqui meu agradecimento também. A gente não se conhecia, mas já me conectei no LinkedIn, no Instagram. Vou seguir, eu acho muito bacana esse projeto de neurociência, da gente aprender a aprender da neuroplastia do nosso cérebro, ainda mais quando a gente vai ficando um pouco mais velho, que vai gerando uma certa trava, uma certa resistência. Vai enrijecendo, né? Então, é muito bom ter isso dentro do nosso ambiente, né? A gente sabe que o celular hoje é um ambiente que nos molda. Então, realmente agradecer por ter você aqui, deixar esse convite a gente faz ao vivo para a pessoa não recusar, já para uma próxima live também. Tá? Ao vivo não dá para dizer não, senão fica feio. Só uma dica, tá? E também dizer pro pessoal aí que logo mais a gente vai ter essa live também no Spotify. Então, quem não conseguiu assistir hoje, acompanhar, nós não estamos ainda com um podcast, mas todas essas lives a gente está colocando lá. E é isso, muito obrigado, agradecer a galera que acompanhou a gente, bastante gente entrou, eu sei que muitos não puderam ficar ali até o final, mas é muito bacana compartilhar essas experiências, porque a gente chega aqui de uma maneira e sai com a cabeça diferente. Então, sempre aprende mais com cada convidado que a gente traz aqui. É isso, gente. Obrigado. Agradeço muito o convite. Tá combinado já da gente combinar próximas conversas. Tem bastante assunto para falar. Daria pra gente ficar falando aqui até de manhã se quisesse. Com certeza. E a gente fica, tá? Nós somos dois. De carreira, de gestão de pessoas, etc. Tem muito assunto para falar, então, assim, tá super aceito o convite para a gente voltar a conversar, a disponibilizar esse conteúdo para a galera aqui. Acho que é super legal também, engrandecedor para quem participa. E é isso, parabéns pelo projeto também. Acho que também tem esse ponto. Eu falei muito sobre correr atrás, sobre dedicar, né, o extra mile ali, a dedicação excepcional, e a gente está falando sobre isso, é fácil a gente não deixar passar, deixar de perceber que quem está aqui está fazendo exatamente isso, né? Vocês estão aqui exatamente às 9h17 da noite, de uma segunda-feira, de abril, correndo atrás, fazendo mais do que a alta performance de fazer isso hoje, a constância da alta performance de toda segunda-feira vocês estão aqui, né? Tá, como conecta com... Então, parabéns pelo projeto aí. Força, é isso que traz sucesso, é isso que traz crescimento e aprendizado e sem dúvida esse é um caminho para vocês percorrerem aí. Tô aqui junto, torcendo pelo sucesso e sempre que possível ajudando no sucesso também com vocês. Com certeza, estamos na mesma caminhada. Bom, sucesso para todo mundo, que todo mundo tenha um bom descanso aí. E siga a gente nas redes sociais para aproveitar os conteúdos que a gente tem disponibilizado. Certo? Lembrando que essa foi a nossa penúltima live da série. Então tem só mais uma na semana que vem. Convido todo mundo a participar também. Para ficar interessante, vocês não enjoarem da nossa cara, então a gente está fazendo em séries. Vamos pensar alguma coisa, um tema diferente, talvez de tão fixo assim da jornada bancária, talvez para um outro segmento, talvez para desenvolvimento pessoal. A gente já tem um cara aqui especialista